Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar da Parashá Hayé Sará, a vida de Sara, que na realidade ela fala da morte de Sara. Parece uma incoerência. Vamos falar da vida de Sara, mas na realidade nós vamos falar do período que ela morreu. Então, eu gostaria de mostrar alguma coisa para os irmãos, porque essa Parashá é uma paraxá que eu gostaria de dedicar mais tempo às mulheres. As nossas amadas irmãzinhas, que estão aqui, gostaríamos de falar um pouco sobre vocês, porque Sara, ela vai se tornar para o povo de Israel um referencial. A partir de Sara, nós vamos ter uma série de padrões que vão ser, como é que eu digo? Eles serão implementados a partir da vida desta mulher, porque a tradição judaica fala que algumas coisas aconteceram quando Sara ainda estava viva, né? E eu queria repassar para vocês algumas coisas que eu acho que são muito interessantes. A primeira delas, a tradição diz que uma mulher, quando ela não tem filhos, ela é considerada, entre aspas, amaldiçoada. E é como se ela estivesse morta. Então, quando a Torá fala da vida de Sara, é como se ela falasse de um período diferente. Até o nascimento de Isaac, é como se ela estivesse viva, mas estivesse também morta. E a partir do nascimento de Isaac é que ela começa a viver. Porque aí ela tem um filho, que é o propósito que cada mulher tem no seu coração ao nascer. Então a mulher, obviamente que nós não estamos falando das mulheres modernas. As mulheres modernas, elas não querem ter filhos. Mas as mulheres que foram criadas dentro do padrão da Bíblia, o sonho delas é ter filho. Uma menina, ela nasce e ela diz: eu quero ser mãe. E é uma coisa muito interessante, porque não ter filhos é considerado como se essa mulher não estivesse viva de verdade. E isso também tem um paralelo muito interessante, porque quando Raquel diz para Jacó assim, que ela se considerava morta, porque ela também não tinha filhos, a Torá dá a entender para a gente que tem um padrão, que a mulher, ela deseja ardentemente ter filhos. Então a gente começa a pensar no seguinte: Sara, ela é um padrão onde acontece o primeiro milagre dela ter a sua esterilidade curada. A partir desse instante, a Torá vai começar a mostrar exemplos de mulheres que eram estéreis e que serão agora curadas da esterilidade e passarão a ter filhos. Isso é muito interessante, porque na linhagem do Mashiach, várias dessas mulheres aparecem. E para que o povo de Israel pudesse nascer, ele nasceu a partir de mulheres estéreis. Então, uma outra coisa que é interessante é que a vida de Sara, ela foi permeada por milagres. E aí a gente vai voltar agora para uma outra coisa que é muito interessante. A tradição judaica diz que a Shekhinah, que era a presença do Eterno, ela descansava sob a tenda de Sara. Mas não era só sobre a tenda de Sara, era dentro dela também. Então nós podemos dizer, pela tradição, que Sara era uma mulher cheia do Espírito Santo. E tinha uma coisa aqui que eu achei muito interessante, que o Midrash diz, eu vou ler para você. Ela fala assim, falando de Sara, ela sempre tinha bastante comida na sua tenda. E as suas halot, que é o pão do Shabat, eles estavam sempre frescos, de uma sexta-feira até a sexta-feira seguinte. Os irmãos lembraram de alguma coisa? Shabat. O tabernáculo
quando o pão da proposição era colocado dentro do tabernáculo e ele ficava sempre fresco, por causa da presença do Eterno. Então nós temos aqui em Sara um acontecimento que prefigura o local onde reside a glória do Eterno. Então, a presença do Eterno aqui é atraída por Sara. Veja bem o que eu estou falando, irmãos, irmãs. Sara, então, era o arquétipo da mulher virtuosa. Quando Salomão escreve Provérbios 31, segundo os nossos sábios, ele está pensando em duas pessoas: na sua própria mãe e em Sara. Para poder escrever, para falar dessa mulher que provê as coisas, dessa mulher que coloca em ordem a sua casa, que dá mantimento à sua casa, dá tarefa às suas servas. Então Sara é esse arquétipo perfeito da mulher virtuosa. E aí a gente começa a entender algumas coisas muito interessantes aqui, tá? Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, irmãos, e mostrar para os irmãos que para a mulher existem 3 mitzvot, 3 mandamentos que são claros, foram dados à mulher. O primeiro é a halá. O que é a halá? O pessoal que está nos assistindo aqui, né? A halá é o pão do Shabat, que ele é feito trançado e ele simboliza algumas coisas. Primeiro, as 12 tribos de Israel. Segundo, ele simboliza também a provisão do Eterno no deserto para o povo de Israel. E mostra o milagre que acontecia com a queda do maná. Então a mulher, ela tem a obrigação de a cada sexta-feira confeccionar as halot, que são 2 pães, para poder fazer para sua casa e trazer essa presença do Eterno para dentro de casa. Mas não é só isso. Ela também, está ligada, Sara, a Nidá, que são as leis de pureza familiar, que fala sobre a questão da menstruação, a separação que a mulher tem que ter, para que ela pudesse estar pura para se relacionar com o seu esposo. E também o acendimento das velas do Shabat, que é uma obrigação feminina. Por quê? Quando a mulher, ela acende a vela do Shabat, é como se ela estivesse trazendo algo à existência. É o fogo do Senhor na presença através dessa mulher, iluminando e trazendo essa glória para aquele lugar através das velas do Shabat. Isso é muito interessante, irmãos, porque isso mostra que a mulher, ela carrega isso. Isso é peculiar da mulher. Então, nós temos aqui um padrão bem interessante que mostra que a mulher, ela acaba tendo uma obrigação muito básica no que diz respeito àquilo que é espiritual. Ao homem foi dada a obrigação de orar 3 vezes ao dia, porque eu estou incluindo aqui a oração da tarde, das 3 horas da tarde. Uma foi instituída por Abraão, outra por Isaac e a outra por Jacó. Então nós precisamos orar 3 vezes ao dia. E quando nós oramos, há uma responsabilidade nossa de apresentar a nossa família, de orar por nossa família e tudo mais. A mulher não tem essa obrigação. Mas quando a mulher abre a sua boca para orar, a oração da mulher, ela tem uma conotação completamente diferente. Por quê? Ela ora não por obrigação, mas ela ora com kavaná. Então ela tem aquela intenção de coração de buscar o Senhor e de trazer à existência através da oração aquilo que ainda não existe. Isso é muito interessante porque Sara então mostra estes padrões. Sara mostra algo que é fundamental para a vida daquelas pessoas que amam ao Senhor, principalmente as mulheres, que é a questão dessa submissão ao seu marido.
Então, quando nós falamos de submissão, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de algo que é peculiar à vida da mulher, entendeu? Nós estamos falando de algo que a mulher tem que ser submissa. Mas o que é ser submissa? É a mulher ser escrava? Não, mas é a mulher poder se colocar na sua posição e no seu caminho quando ela tem as suas obrigações. Então a mulher, ela sabe que algumas coisas ela precisa fazer e ela não vai se furtar a essa obrigação. Percebe? Tudo certo? E aí a mulher ela vai continuar fazendo aquilo que ela tem que fazer. Por quê? Porque ela é submissa. Então, ela vai cumprir o seu papel diante do Senhor. Isso é muito importante, porque nós estamos numa época em que a mulher ela tem liberdade. A mulher ela é uma mulher moderna. A mulher ela é independente. Ela é empoderada. Eu acho essa palavra horrível. Mulher empoderada. Eu tenho poder. Para quê? Poder para quê? Para se destacar? Para ser melhor? E por que isso? Porque a Bíblia, irmãos, ela ensina que a mulher ela tem o seu papel. E no judaísmo o papel da mulher é importantíssimo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas é interessante a gente falar agora que a submissão da mulher é algo que a gente precisa parar para raciocinar sobre. Por quê? Porque a mulher ela tem que entender que ela não é o cabeça do lar. Ela está junto do cabeça. E aí eu gostaria de mostrar para os irmãos algo que eu acho que é interessante. A mulher ela não manda em casa. Mas o que ela faz? Ela ajuda a direcionar as coisas dentro de casa para que isso possa acontecer da melhor forma possível. Eu queria falar uma coisa para os irmãos. Nós que somos homens, muitas vezes a gente é afobado para fazer as coisas. Então a gente quer tomar uma decisão, quer ir, quer fazer aquilo, quer correr e tal. E a gente às vezes tem um problema que está ligado no 220. Né, Rebeca? E aí chega a mulher virtuosa. Calma, amor. Calma. O que você acha da gente fazer assim? É a mulher que tem o equilíbrio de dar um conselho para o marido e de certa forma mudar uma situação, sendo submissa. Se vocês percebem isso, ela está ao lado, auxiliando o homem. Ela foi tirada do lado do homem. Então ela está ao nosso lado. Ela não está à nossa frente, não está atrás de nós, mas ela está ao nosso lado, nos ajudando, direcionando. Quantas vezes, irmãos, eu quis tomar atitudes radicais. Eu ouvia da Rebeca assim: calma, amor. Vamos pensar junto aqui nessa situação. Os irmãos entenderam isso? A importância de uma mulher sábia do seu lado. Uma mulher equilibrada, uma mulher cheia do Espírito Santo que olha para a situação e fala assim: não é assim. Deixa eu tentar te mostrar uma outra coisa. Porque tem gente que impõe. A mulher sábia, ela não impõe, ela ajuda. Ela conversa com o marido, mesmo que na hora a gente fala assim: não, vamos fazer desse jeito. Já aconteceu comigo. Dei uma volta e fui pensar, o Espírito Santo já chega e fala para mim assim: ouve a tua mulher. O Espírito Santo falou isso com Abraão. Ouve a voz de Sara. Então, a mulher, ela tem esse papel que é importantíssimo, mas ela tem que ter essa postura. E olha só, como isso é interessante. Sara era submissa a Abraão,
Mas quando precisou, ela fala assim: manda essa mulher e esse menino embora daqui. Falando de Ismael, Abraão ouviu a voz de Sara e fez aquilo que ela pediu. Porque tem hora que a mulher tem razão. Vou fazer uma brincadeirinha aqui, não é sempre, né? Mas ela tem razão, né? Então, nós precisamos parar para ouvir a mulher. Por isso Sara aqui vai ser tratada de uma forma muito especial, porque essa mulher carregava algo diferenciado. Essa mulher, ela tinha um jeito de tratar com Abraão, que ela conquistou Abraão. Abraão ouvia aquilo que ela queria e partilhava do mesmo desejo dela. Eu tenho certeza que ela orava para engravidar, mas Abraão orava junto. E quando o Senhor vai visitar Abraão, ele já tinha falado com Abraão anteriormente. Ou seja, Abraão recebeu a palavra profética, estava esperando se cumprir a palavra, e quando o Senhor vai visitar, aí Sara recebe a profecia: daqui um ano eu volto, e você vai estar com uma criança nos braços. Aleluia! Uma mulher submissa, uma mulher santa, que recebe como prêmio um milagre. Vale a pena ser submissa? Fala no microfone. Quer registrar? Vamos registrar. Totalmente, vale a pena. Inclusive, só um pontinho, que a mulher, ela é encarregada de trazer o shalom bait, né? O shalom para dentro de casa. Porque é muito interessante que o marido, vamos dizer, ele chegou do trabalho, está nervoso, está bravo, um monte de coisa. Se a mulher tem equilíbrio, ela chega, às vezes até com os filhos, fala assim: calma, filhinho, vamos ficar quietinho, que o papai não está bem hoje, né? E ela consegue trazer o shalom para dentro de casa. Quando é o contrário, a mulher, quando está nervosa, estressada, então ela tira todo o shalom da casa. O marido pode até chegar bem, mas se ela estiver mal, ela tira o shalom de dentro da casa. Então ela é muito encarregada disso, de trazer o shalom, né? É uma coisa que a gente tem que buscar sempre isso, a gente está bem, porque senão a nossa casa fica ruim, tudo fica, os filhos não ficam bem. E engraçado que filho pequeno é igual esponja, né? Tudo que acontece ele suga, e só que o reflexo não dá quando ele é criança, dá quando ele é adulto. Tudo aquilo que ele puxou de dentro de casa, das situações, ele vai repassar para dentro do lar, quando ele estiver ao lar, né? Então, assim, é muito importante a gente, como mulher, ser submissa, em primeiro lugar, ao Eterno. Ser submissa ao esposo também, a ter equilíbrio dentro de casa, né? É verdade. Até porque o Rabino Shaul diz que a mulher, quando ela age assim, e ela ora pelo marido, ela ganha o marido. Na atitude dela. Não é na força, não é na briga, é na atitude. Por isso, irmãos, que é interessante a gente parar para entender o papel da mulher. Como a Rebeca disse, ela traz a shalom para dentro do lar. E se a mulher não está bem, misericórdia, né? É uma coisa muito complicada. Eu queria mostrar um outro ponto para os irmãos, que eu acho que é muito interessante, a forma como Sara tratava Abraão. Ela chamava ele do quê? Meu amor, meu lindo, meu gatão. Como é que chamava? Meu Senhor. Olha o respeito que ela tinha por Abraão. Você fala assim: ah, Rabino, né? As mulheres estão me ouvindo agora. Eu não vou chamar meu marido de meu Senhor, eu sinto muito. Mas eu queria dizer para você o seguinte: Sara tinha um respeito por Abraão, porque ela sabia quem ele era. Ela sabia que ele era um profeta, que ele era um homem de Deus, e ela tinha todo esse respeito. E por causa da forma como ela tratava o marido, ela acabou recebendo o quê? O milagre também. Então eu queria que você parasse para pensar nas inferências, nas injunções que existem por causa disso. A forma como Sara tratava o seu marido, tratava os seus serviçais, tudo isso gerou
em Sara um milagre. E deixe só dizer uma coisa para você que eu acho que é muito importante. A postura de Sara trazia o quê? A presença da Shekhinah para dentro da casa dela. Uau! Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu estou mostrando para você que é mulher a tua importância. Pare para pensar em quem você é. A importância que você tem no reino de Yeshua. Então, a Torá mostra que a mulher faz tudo isso. É muito mais do que isso. Porque ela é uma agente transformadora. Como a Rebete falou, ela vai ajudar na educação dos filhos. E a formação dos filhos vão ser baseados em quê? Na forma como a mulher trata o marido. O filho vai olhar para a mãe tratando o pai de um jeito. Ele vai dizer assim: eu quero uma esposa igual a minha mãe. Ou eu não quero uma esposa igual a minha mãe, porque a minha mãe trata mal o meu pai. E às vezes, irmãos, isso não é consciente, mas inconscientemente se gera esse padrão, como a Rebeca estava falando agora há pouco. Gera-se um padrão baseado em quê? Na ação da mulher. E quando eu digo assim que a mulher tem que ser submissa ao marido, eu quero dizer também o seguinte, que o marido tem que entender a mulher, porque a mulher ela é um ser diferenciado. Nós homens pensamos de um jeito, a mulher pensa de um jeito completamente diferente. A mulher, ela foca em outras coisas, e nós temos uma forma de pensar diferente. Veja só, às vezes a mulher, ela quer sair de casa para não estar no ambiente em que ela vive todo dia. Então às vezes a mulher quer sair, e às vezes o homem fala assim: eu não tenho dinheiro. A maioria das mulheres não quer sair para comprar nada, ela quer sair para quê? Para ver vitrine. Eu vou tentar ilustrar para você como é que é o caminho de um homem quando ele quer comprar uma coisa, ou quando ele quer sair. Ele faz assim, vai direto ao ponto. Como é que é o caminho da mulher? Chegou no ponto. Ela deu tanta volta, por quê? Ela vai, olha, e olha de novo, e volta e olha de novo. E vai na outra loja, vai ver se eu acho mais barato. Aí eu vou ver isso aqui. Por quê? Porque isso é uma característica feminina. As irmãs do lado de cá, você que não está vendo, as irmãs do lado de cá tá uma risaiada aqui, beleza aqui. E essa risada indica o quê? Que tudo que eu estou falando é isso mesmo, tá? Pois não. Mas é interessante que, porque o português não dá para a gente ver isso, mas no hebraico isso é muito claro, né? Porque é ajudadora idônea, Ezri. Ezri é aquela que traz socorro, ela é ajudadora. Ela é comparada ao Eterno. A gente canta a música aqui, Shir Lamalot, né? Eleva os meus olhos para o de onde virá o meu socorro? Essa palavra Ezri, socorro aí, é a mesma da ajudadora, ou seja, ela é aquela que traz o socorro, ela chega na hora certa, a mulher sábia, né? E ao mesmo tempo idônea, negedor, ela é o oposto do eterno, do marido. Porque se a mulher for igual ao marido, não dá certo a relação. Então o que o Eterno fez? Uma ajudadora, uma que traz socorro, que vem na hora certa, mas ela é o oposto do marido. Ela não é igual ao marido, ela não pensa igual ao marido, ela é diferente. Por isso que essa submissão é tão importante, porque ela vem do Eterno, essa submissão, para que esse oposto entre em equilíbrio. Ela não fica aquela mulher que está combatendo ou é rival do marido. Ela é ajudadora, o socorro, mas ela pensa diferente do marido. Porque quando o marido está de um jeito querendo uma coisa, ela vem e fala assim: amor, mas você já parou para pensar desta forma? Ela tem um todo também dentro dela. Por isso que o judaísmo fala que ela não precisa de cumprir mandamentos de oração, porque o nível espiritual dela já é elevado, mesmo porque ela é mãe. Ela já tem esse lado da maternidade. Se nós não tivermos esse lado, os filhos morrem.
Porque nós temos que saber lidar com uma criança que você nunca viu na sua vida e você nunca foi mãe. Você tem que saber como lidar com aquela criança para ela sobreviver. Então a mãe, ela sabe fazer isso. Né? Então a mulher é tudo isso. Agora só voltando um pontinho aí. Eu achei que tinha acabado. É importante isso. A mulher também, ela saber que o homem, quanto mais o homem for homem, mais a mulher vai ser mulher. É isso importante dentro do lar. Porque quanto mais o homem for macho, mais ela fica fêmea. Né? Senão ela começa a inverter os papéis. Porque quando o homem começa a ficar muito rebaixado, a mulher tem que se levantar como um macho. Fica ruim. Porque aí o casamento já fica uma bagunça, vira uma bagunça. Porque ela comanda e o marido dá banana. Isso é ruim. E eu vou falar uma coisa para os maridos. Mulher detesta homem banana. Se tem uma coisa que mulher detesta, é homem banana. É verdade. Ela fica só para explorar, mas ela não gosta de homem banana. Ela gosta de homem que é macho, que faz o papel dela. Outra coisa feia também que a gente vê, a mulher chamando o marido de filho. Ô filho, a gente já ouviu isso, né? É horrível. Filho é filho. E na mente dela, quando ela começa a chamar o marido de filho, ou filho, quer dizer que a postura dela, eu vou ter que cuidar dele como filho. Ela tira o papel dele de sacerdote. Isso é tudo mente, né? A mente vai se condicionando, sim. Né? É isso. Eu só quero fazer aqui uma observação, né? Que eu acho importante. A gente entender que realmente o papel do marido é ser homem dentro de casa, é ser provedor, é ser protetor, é estar junto com a mulher e lembrar que a mulher ela tem um alto poder de convencimento. Tanto que Eva convenceu Adão a comer, e por isso nós estamos aqui. Né? Então, o homem tem que ter uma postura realmente de homem. Por quê, irmãos? Porque, como a Rebete disse, mulher não gosta de homem fraco. Mulher olha e quer ver o marido forte. E quer ver o marido quando existem situações que o marido tem que chegar e falar assim: é minha esposa. Se alguém chegar, nós temos os irmãos aqui casados, se alguém chegar e for gritar com sua mulher, como é que você vai agir? Calma, não, mas não menos. Pelo menos você vai chegar e falar assim: ó, com a minha esposa você não grita não, vem falar isso comigo, com ela não. Por quê? Porque o homem tem que ser o escudo da mulher. Pela tradição judaica, se tiver risco de vida, quem tem que morrer? O homem. Por isso que não pode ser banana. Pode ser outra fruta, banana não. Misericórdia, né? Isso é sério, irmãos, porque a gente está falando aqui do papel da mulher. Mas para que a mulher seja mulher, o homem tem que fazer o papel dele. Você vê Abraão fazendo o papel dele e mostrando quem ele é, o homem de Deus, mas um homem firme, um homem que tinha convicções e que não se dobrava, um homem que enfrentou situações e conduziu sua família até onde eles estavam nesse momento, lembrando que o Eterno fala com Abraão para sair de onde ele estava para uma terra que ele não conhecia. Esse homem tinha uma credibilidade dentro de casa tão grande que Sara empacotou as coisas e falou assim: onde você for, eu vou junto com você. Eu te conheço, eu sei quem você é, sei o teu caráter e vou junto com você. Os irmãos entenderam isso? Estou falando com os homens. Você entendeu? Que a gente tem que ser firme, porém amoroso com a nossa esposa. Ela é esposa, ela é parte de você. Então você tem que ser amoroso com ela, tem que ser cuidadoso com ela, e ao mesmo tempo que ela tem que tratar a gente da forma correta, como a Rebete disse, não como filho, não como uma coisa qualquer. Quando a mulher, irmãos, ela trata o marido, ou ela fala alguma coisa mal do marido, ela está falando dela mesma, e ela está querendo dizer o seguinte: essa pessoa, porque aí já não é mais marido, essa pessoa que está comigo não vale nada. Então pense bem,
A Bíblia diz que são dois que se transformam numa só carne. Quando uma mulher fala mal do marido, ou quando o marido fala mal de uma mulher, é um que vira dois de novo. E vira dois que agora estão prestes a se separar. Por quê? Porque abriu-se a boca para poder quebrar uma unidade. Abraão e Sara tinham uma unidade muito grande, isso fica provado, porque o Senhor vai visitar Abraão. Mas por quê? Porque a casa dele era uma casa santa, pela postura de Sara. Sara atraía a presença do Eterno de um lado, e Abraão de outro. E aí o Senhor foi visitá-los pessoalmente. Isso é tremendo, irmãos. Um casal que atrai essa presença. Agora, a gente vê que Sara tinha um papel impressionante. Qual era? De ser mãe da nação de Israel. Você que é mulher, já pensou no papel que você tem no nosso mundo de hoje? Qual é o seu papel hoje? Essa pergunta é importante de se fazer. Qual que é a sua pergunta? Ravi, eu queria colocar um pontinho aqui em cima do que a Rebetes falou, porque assim, a mulher, ela só edifica a sua casa quando o homem faz o papel do homem. Exatamente. Porque quando tem um homem que ele não cumpre com o seu papel de homem, ele vai ficar sem esposa. Ela vai embora. Porque ele é tão... ele omite tanto do seu papel dentro do casamento que ele empodera a esposa. Sim. E aí não tem submissão. Hoje eu conheço vários casais que a mulher ela não é submissa com o marido, porque o marido não é marido, não faz papel de homem. E esse é o maior problema, né? Porque a mulher hoje ela consegue ganhar mais, ela tem um salário maior, ela consegue se destacar, né, na sua carreira, ela se empenha muito, e aí ela deixa de ser mulher também. Ela não é mais, né, o casamento acaba porque ela não faz nem o papel do homem, nem o da mulher, né? E aí que vem o problema, né? Hoje nós temos uma geração Z, né, de mulheres feministas, né? Aonde leva a mulher não querer ser submissa, né? Então, assim, eu estava lendo esses dias na internet, né, que antigamente meus avós tinham 16 filhos. Meu filho hoje tem um filho. E o filho do meu filho tem um cachorro, e o cachorro é castrado. Então, assim, para você ver, a mulher hoje ela não quer ser mãe porque ela não tem marido. É verdade. E isso tudo é reflexo dessas coisas que nós estamos falando. De uma falta de posicionamento, uma falta de ensinar a mulher, a ser feminina, entendeu? A chegar dentro de casa e tratar o marido da forma como ele tem que ser tratado, entendeu? O marido está lá em casa, se a mulher está em casa, trate o seu marido com honra, não tem que chamar ele de meu senhor, não precisa. Se quiser chamar, ótimo. Se me chamar, eu vou gostar. Hashtag fica a dica. Eu fico feliz. Eu fico feliz, mas o que eu queria que você entendesse, já vou passar para o senhor. O que eu queria que você entendesse é que existe um respeito, uma hierarquia, algo que a mulher, quando ela faz isso, ela está se colocando no seu lugar e colocando o seu marido no lugar dele. Não como aquele que manda, mas aquele que tem autoridade, que é bom, que é compassivo, que é gentil, que quando a mulher precisa de alguma coisa, ele larga tudo para ajudar a mulher. Eu já falei isso aqui, tem homem que nunca lavou uma louça para a mulher, nunca pegou e lavou um banheiro para a mulher, nunca arrumou sua cama. Na hora de comer, fala assim para a mulher: cadê meu almoço? Cadê meu jantar? Misericórdia.
Então nós temos que ter a medida das coisas. Então, isso tudo, irmãos, mostra para a gente o seguinte, que nós temos que ter uma postura diferenciada como servos do Senhor, para a gente poder valorizar a mulher que nós temos e para que ela também nos valorize. Porque também tem o seguinte, não tem casamento que dure quando isso não acontece. Quando o homem deixa de ser homem e a mulher deixa de ser mulher, não tem casamento que dure não. Aí depois vai colocar a culpa em quem? O Eterno. A culpa é dele. Ele que não quis fazer alguma coisa, ele não quis. Mas ele não vai para a cama junto com um homem com a mulher. Não vai não. Ele não vai interferir na sua decisão, porque você tem livre-arbítrio. Mas a gente precisa entender isso. Qual que é a sua pergunta, pastor Aldo? Não, eu estava comentando aqui a respeito das coisas, porque a gente, por exemplo, a minha mãe, ela teve 3 filhos homens, todos homens. Então eu sei fazer praticamente tudo, desde cozinhar, passar, lavar, limpar, organizar, porque ela nos ensinou. Então ela era a rainha da nossa casa. O meu pai, por ser da marinha, ficava fora. Então as 3 coisas que a minha mãe falava pra gente, isso nos ensinou. Como o meu pai era do tipo, fica com todo o salário aí para resolver tudo, ele ficava fora. Então as 3 palavras que a minha mãe dizia que uma mulher gosta de ouvir, uma esposa gosta de ouvir é: deixa que eu resolvo, né? Subindo, deixa que eu resolvo isso, deixa que eu pago e eu estou te escutando aqui, posso te apoiar. Aí a minha mãe me ensinou isso. Então é essa visão que hoje está se perdendo no mundo atual, né? Sim, então vamos lá. Deixa que eu resolvo. Top. Deixa que eu pago. Top demais. Vou falar devagar para você também absorver aqui, tá? E deixa que pode falar que eu estou te escutando. Pode falar que eu estou te escutando. Aí tem que ter muita paciência para escutar. Só lembrar disso. Tá? Então, realmente a mulher, ela tem essa coisa, ela quer se sentir segura do lado do marido. E Sara se sentia segura ao lado de Abraão. Tanto que quando ela tem Isaac, a alegria dela é muito grande. O Midrash conta que a alegria dela fica transparente. Tanto que quando chegam na ocasião em que Isaac está sendo desmamado, algumas pessoas falam assim: esse menino não é dela não. Duvidam do milagre. Aí ela fala assim para as outras mães que estão com filhos pequenos ali: me dá seu filho aqui que eu vou amamentar. Porque só uma mulher que esteve grávida tem leite para amamentar. Óbvio. E ela pega outras crianças e amamenta, e as mulheres ficam assim espantadas de ver o que aconteceu. Então, você vê que Sara, inclusive, ela foi um exemplo de milagre para a vida de outras mulheres. É por isso que é importantíssimo a gente entender o papel da mulher. Como que a mulher faz isso, como ela é testemunha do milagre. E a gente sabe, né, que quando um homem recebe um milagre, ele conta para 3 ou 4 pessoas. Quando uma mulher recebe um milagre, ela conta para 30, 40, 50 pessoas. Isso Essa risada de confirmação. Essa foi uma confirmação. Você viu, olha só. Essa é a nossa ovelha. Para você ter ideia de como a mulher ela quer contar para todo mundo o que ela recebeu. A samaritana lá, né? Saiu correndo. A mulher saiu correndo, a mulher samaritana sai correndo e conta para a cidade inteira: tem um profeta que falou da minha vida. E não foi por acaso, né, Rabi? Foi Yeshua que escolheu ela. Então, mas olha só que coisa que maravilhosa. Yeshua pega aquela mulher que ela era uma pária da sociedade, porque as outras mulheres não gostavam dela, por causa da postura dela, e ela traz a presença de Yeshua para dentro de uma cidade, uma mulher rejeitada. E é isso que eu quero que você pare para entender, como a mulher é importante no plano de salvação da humanidade. Olha a importância da mulher. Pare para pensar, é lindo isso, irmãos, a gente vê que a mulher ela tem esse poder de comunicação que às vezes o homem não tem, porque a mulher senta para conversar, ela fala sobre 300 mil assuntos.
e volta e fala sobre mais outros 300 mil assuntos e fala de Yeshua no meio disso aí. Sim. E sem cansar. Intermitente. Por isso que quando você for ouvir a sua esposa, sente-se. Anote. Pega um cafezinho e vai tomando um cafezinho e ouvindo sua esposa. Se você quiser ter coloca um pão de queijo do lado, né, Rebeca? E vamos conversando e ouvindo, e você fala pouco e ouve muito. Porque esse é o nosso papel enquanto homens. Pois não, Ramon, faz sua pergunta. Pegar o gancho da Débora, que ela falou que escuta muitas mulheres, né, que fala às vezes sobre as relações delas. Eu escuto muitos homens e eu vejo uma questão de egocentrismo, né? Quem vai dar o primeiro passo? Porque o que eu escuto de marido que fala que esperava que a mulher fosse mais mulher, mais feminina, e a Débora falou que as mulheres reclamam que esperam os homens dar o primeiro passo, ser mais homem. Então é como se nós estivéssemos na geração de hoje, quem vai dar o primeiro passo? E a questão é, ninguém dá o primeiro passo, fica um esperando no outro. Eu vou ser mais homem quando minha mulher for mais mulher, e vice-versa. E por isso que nós temos uma geração que se separa muito. Verdade. E quando você vai ver a história, é por pouca coisa, é pouco motivo. E essa mudança vem para o próximo relacionamento. É verdade. Eu vejo muito isso, porque eu converso com muitos clientes que se separaram e tal, e quando separa, frequenta mais a barbearia, começa a ir para a igreja, começa a se cuidar, e fica essa pergunta: por que nós homens ou mulheres não fazemos isso quando estamos juntos? Sim. Essa melhoria. É um Verdade. problema emocional, eu vejo isso, né? E espiritual também. Mas até, vamos responder só um minutinho. Deixa eu só responder a pergunta aqui. Quem é que vai dar o primeiro passo? Quem é mais sábio? Você entendeu? Quem é mais sábio? O homem ou a mulher? Aí vai escolher. Nós vamos ter homens que vão ser mais sábios, mas vamos ter mulheres que são mais sábias e vão dar o primeiro passo e vão restaurar uma relação. Porque não adianta a gente ficar esperando o outro. Você quer fazer alguma coisa? Faça para outra pessoa. Valorize a outra pessoa. Elogia. Vou parar aqui. Quantas vezes você elogiou sua esposa? Várias. Você está vendo o silêncio aqui? Olha o silêncio. Vocês estão vendo aqui, né? Sabe por quê? A gente precisa chegar e falar para a esposa: nossa, sua comida é uma delícia. Nossa, você foi cortar o cabelo, ficou linda. O pouco que você fez está maravilhoso. Nossa, você fez isso, foi maravilhoso. Por quê, irmãos? Porque isso faz com que os nossos relacionamentos sejam fortalecidos. Assim como, eu quero falar agora com as mulheres. De vez em quando, você elogiar o seu marido é uma coisa muito boa. Você chegar e falar para ele: nossa, amor, como você está bem? Olha, você fez esse negócio, ficou ótimo. Amei essa sua atitude. E dos dois lados, para ver o que? Uma integração nessa questão. Então hoje, às vezes a mulher como ela é importante. Mais uma vez eu vou salientar aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre a Brit Hadashah, tá? Vamos ver o que a Rebeca vai dizer. Eu ia falar só da mezuzá. Por que ela é inclinada, ela é colocada inclinada na porta? Porque os dois têm que ceder. Se não houver isso, não dá certo, tem que separar. Aí eu não aceito, aí eu também não aceito. Como é que vai andar dois juntos se não houver unidade? Não vai ter acordo, não vai ter como andar junto, né, Rebeca? Então deixa eu só agora dar uma chegada na Brit Hadashah para mostrar a importância das mulheres no ministério de Yeshua. Que tinha mulheres que apoiavam o seu ministério secretamente. Às vezes elas não aparecem, mas elas estão lá apoiando Yeshua. E quando Yeshua morre, quem é que vai lá para cuidar do corpo? As mulheres. Olha só isso. Para pensar. Quando Yeshua estava pendurado lá, quem que estava na linha de frente chorando por ele? As mulheres. Por favor, entenda isso, a sensibilidade que a mulher tem, porque a gente encara isso de uma outra forma, muito mais prática. A mulher já é mais emocional. Então,
precisa entender isso. Aí você pega, por exemplo, Rabino Shaul. Rabino Shaul tem hora que ele dá umas raquetadas, né? Na mulher. Aí você pega Romanos capítulo 16, você fica assim, por que isso? Porque lá Rabino Shaul, além de elogiar algumas mulheres, ele fala de mulheres que estão dentro do ministério como auxiliares dos seus maridos, dentro do judaísmo messiânico. Elas são citadas nominalmente ao lado do marido. Eu não sei se você sabe, mas no judaísmo isso é muito importante. Porque geralmente o nome de uma mulher não aparece. Quando aparece é porque essa mulher era excepcional. Exatamente, uma mulher virtuosa. Então, olha só que interessante, Rabino Shaul vai citar essas mulheres por nome. E ainda vai falar, fulana cuja congregação é na sua casa. Olha, a mulher tinha uma congregação judaico-messiânica, onde? Dentro da casa dela. Olha que tremendo isso. Veja a importância da mulher. É isso, irmãos, que a gente precisa compreender. Mas isso está vindo de onde? De Sara. Sara é o nascedouro disso tudo aqui, de um padrão de excelência de mulher. E é isso que a gente precisa parar para pensar, que é uma mulher que carregava algo tão extraordinário, tão tremendo, a ponto dela fazer a Halá, e a Halá permanecer quente, porque havia uma presença celestial dentro da tenda de Sara, tão extraordinária, que é como se fosse um tabernáculo. Ué, eu não vou perguntar aqui das mulheres se isso acontece na sua casa, mas eu quero que você pare para pensar nisso, que a mulher carrega essa presença, ela traz para dentro do lar essa presença. Rabino, se a mulher não faz isso, precisa orar. Precisa orar. Por quê? Porque a mulher precisa carregar isso. Tem um exemplo, tem um padrão. E precisa acontecer isso aí. Sua pergunta. Isso é tão importante porque se seguiu, né, desde o plano que o Eterno tinha para a salvação do mundo aqui, o homem, veio todos os nomes da qual ele queria fazer, teve essa questão de mãe para o filho. E o Eterno foi tão importante em entrar da forma segura, que ele não era um ladrão, que o próprio Yeshua falou que não vem pulando nem por portas, ele vem pela porta. Ele quis ter essa mãe, para poder ter a criação toda dele, do ministério dele, para ele ganhar todo esse poder, vamos dizer assim, que vinha do céu, mas na parte humana, da mãe que cuidou dele, tratou ele, educou ele, até ele chegar na maioridade e dizer, agora sim, você, vamos dizer assim, você sabe tudo que o mundo foi perfeito. Então, em outras palavras, até a maioria diz, né, vamos dizer assim, que o Eterno ficou tão maravilhado nessa questão que ele quis uma mãe também através de Yeshua. Sim. E baseado em cima disso, hoje na atualidade, existe aí alguns mecanismos, como o próprio atual Papa, que considerou aí que tirasse, que ela não era, tirou a autoridade nessa questão de mãe, mas não saiu dela, porque ainda foi ela que fez toda essa preparação. Na realidade, o papel de Miriam foi o papel contrário de Rava. Rava trouxe o pecado para dentro da humanidade. Miriam trouxe a solução do pecado. Por isso que é interessante a gente pensar nisso. Como que a mulher, ela tem um papel preponderante hoje, dado aquilo que Rava fez lá atrás. Então hoje o papel da mulher é retificar aquilo que Rava fez. E é trazer para o mundo um padrão de excelência. Por quê? Porque Rava lá atrás pecou. E ela levou Adão junto. Por isso que eu falei do poder do convencimento da mulher. A mulher ela tem um poder de convencimento tão grande que ela convence o homem a fazer qualquer coisa. Então a mulher sábia, ela faz o que com a sua casa? Edifica. E a tola, com as suas próprias mãos, destrói. Então veja bem que a mulher ela tem o poder de edificar, mas também o poder de destruir. Por isso é sério. Eu vou falar de novo, que entre nós existam somente mulheres virtuosas para edificarem os seus lares. Sua pergunta, Isso é tão interessante.
interessante sobre Sara, e havia uma santidade tão grande sobre a vida dela, que quando Isaac vai casar, ele vai levar a Rivca para a tenda da sua mãe. Olha que interessante. Abraão não ficou com a tenda de Sara. E outra coisa, no casamento novo, você quer uma casa nova. Você não vai querer uma tenda já usada. Já usado. Ele vai levar para a tenda da mãe. E ali ele foi consolado. Aleluia. É interessante que essa tenda carregava algo que ele falou: eu quero a tenda da minha mãe, eu quero morar ali com a minha esposa. É muito interessante isso. Irmãos, eu queria só mostrar isso que a Rebeca acabou de falar, porque é um aspecto muito interessante da Torá, da importância da vida dessa mulher. Que quando Rivca vai para lá, ela cura Isaac da morte da mãe. Ela vem confortar Isaac por causa da morte de Sara ali. Por quê? Quando um casal se ajunta sexualmente, a tradição diz que a Shekhinah está entre eles. Por isso que o casamento ele é santo. A relação entre marido e mulher é santa, desde que esteja dentro dos padrões da palavra. Os irmãos estão entendendo isso? Por isso, aí a gente vai ter depois os desdobramentos disso. A tradição judaica cita 7 mulheres profetisas. Por isso que tem profetisa sim. O pessoal fala assim: mas hoje não tem profetisa não. Na Torá tem, tá? Então tem profetisa sim. A mulher pode profetizar sim, tá bom? Amém. Quem que é a primeira profetisa? Sara. Olha quem começa uma linhagem profética. Isso aqui é lindo, irmãos. Porque nós estamos falando dessa mulher aqui. Aí depois vem Miriam, a irmã de Moshe. Débora, foi juíza. Hannah, mãe de Shmuel. Abigail, que também participou de várias coisas na época de Davi, não é isso? Hulda e Esther. E aí você vai perceber uma coisa muito interessante. A última profetisa é Esther. E o marido dela, junto com ela, governou 127 nações. Sara morreu com quantos anos? 127. Olha que interessante. A primeira e a última, 127. E quando você soma, faz a redução de 127, dá quanto? 10. Coroa. Começou. Os irmãos entenderam isso? Olha só que coisa espiritual linda que tem aqui, envolvendo a vida dessas mulheres. O Senhor entregou para elas uma coroa, para que elas pudessem governar os seus lares, em submissão aos seus maridos, para levar toda essa situação para um patamar de santidade. E quando os filhos nascessem, os filhos seriam o quê? A coroa da família. Por isso isso é tão importante, porque os filhos vão seguir o exemplo dos pais. Então, o que você acha que Isaac viu na mãe? Uma mulher de oração, uma mulher de temor, uma mulher de respeito ao seu pai. Aquele homem, ele é um arquétipo de Yeshua, Isaac. E quando ela morre, lógico que ele sentiu que houve uma quebra. Cadê minha mãe? A mulher que eu amava tanto, que foi para mim um exemplo. Agora eu preciso de alguém que dê continuidade nisso. Uma mulher que possa trazer essa mesma santidade. E quando Rivca é escolhida, através de um outro milagre, essa mulher vem trazer essa consolação. E ela era o quê? Estéril, como a mãe. Aí vem a luta de Isaac para que Rivca possa ser curada. Vocês estão entendendo? O mesmo milagre que acontece numa vai acontecer com a outra. O Senhor não vai deixar de fazer o milagre, mas tem o que? A pessoa que está sendo preparada para receber este milagre. E é engraçado como que as mulheres elas são mais propensas a receber milagres do que os homens. Eu não sei se os irmãos já perceberam isso na história, mas a mulher recebe muito mais milagre do que o homem.
Então, quando a mulher ela tem esse relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, ela ora, o Espírito Santo vai lá e faz. Amém. Por isso, é tão importante a mulher orar junto com o marido. Tão importante a mulher se dedicar a estar com o seu marido em unidade. Porque quando os dois entram em acordo sobre algo, aquilo acontece. E nós somos exemplo disso. Não é verdade, Roberto? Quanta coisa a gente pede junto e o Senhor vai e faz. Por isso é importante haver unidade entre os casais. Percebe? Alguma pergunta? Eu ia passar um versículo aqui para nós, para a gente ver, falando da mulher virtuosa. Provérbios 12, 4 diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas ao que envergonha é como podridão nos seus ossos. Misericórdia. Enfraquece, né? A mulher que envergonha o seu marido é como podridão nos ossos. É um câncer no osso que destrói. E a gente sabe que a única coisa que permanece após a morte são o quê? Os ossos. Os ossos. Mas essa mulher consegue fazer o quê? Destruir os ossos. Misericórdia. Que praga que é essa? Os irmãos entenderam isso? Isso é forte. Por isso, irmãos, nós estamos falando de mulheres aqui que têm um temor aos céus, e carregar este temor aos céus é algo extraordinário. Por isso, quando Abraão vai comprar uma sepultura para sua esposa, ele paga um preço exorbitante, mas ele diz assim: é para enterrar a minha amada. Eu não vou colocar ela em qualquer lugar, nem na vida, nem na morte. Olha o respeito que ele ainda tinha pela mulher que estava morta. Por favor, entenda que isso, como isso é tremendo. Qual que é a sua pergunta, Débora? Eu queria colocar um pontinho aqui, Ravi, falar um pouco de Maria Madalena, porque ela não era uma mulher virtuosa, era uma mulher que não tomava banho, cheirava mal, que possuía 7 demônios, né? E ela veio a se tornar uma mulher virtuosa após o encontro com Yeshua. Sim. E foi a mulher que foi a primeira a ver Yeshua ressuscitado, né? Então, de toda essa passagem bíblica, desde da Torá até a Brit Hadashah, você vê muitas mulheres que não eram, se tornaram quem eram, aquelas que já eram. Elas foram muito mais abençoadas, e até as endemoniadas foram virtuosas depois do encontro com o Mashiach. Né? Mas Ravi, pelo que eu já li na Bíblia, foram poucos homens que conseguiram se manter na santidade sem uma mulher do lado. Sim. E você falou uma coisa que eu acho interessantíssima sobre a mulher. A mulher, quando ela parou para ouvir Yeshua e obedece Yeshua, ela se torna virtuosa. Mas tem que fazer o quê? Obedecer e se curvar a Yeshua. Olha que interessante. Ela era uma mulher que era descartada pela sociedade, mas ela foi tornada justa pela justiça de Yeshua. Isso é tremendo, né? A gente vê como que isso acontece, como que isso é lindo. A gente analisar uma mulher que não valia nada e que se transforma depois numa princesa de Yeshua. Vamos pôr um pouquinho a Raabe, né, a prostituta. É outro exemplo. Ela diz que ela era tão bonita, diz que só os homens de ouvir falar no nome dela já ficava excitado. Do nível da prostituta, né? E disse que ela recebia só homens importantes, ela não recebia qualquer um na casa, não, era só gente importante. É tanto que os espias puderam parar lá, porque ela recebia homens dentro da casa, né? Então, assim, disse que era um nível muito alto. E ela mudou, né? Ela casou com um príncipe de Israel,
e entrou dentro da genealogia de Yeshua. Olha o nível que essa mulher mudou. Olha, e lá em Hebreus, ela é mencionada, né? Também por causa da justiça dela de ter guardado os espias. E ela fez uma coisa que às vezes a gente não faz. Olha só, ela falou assim: eu quero que vocês me guardem, e chamou toda a casa dela para entrar dentro de casa e não morrer, junto com todos que iam morrer em Jericó. Ela falou assim: não, eu quero chamar, e chamou a família dela toda, os parentes, tudo, e falou: fica dentro de casa, vocês não podem sair. E aí ela acabou casando e está na genealogia de Yeshua. Isso que a Gabriela estava colocando, a importância de você pode até ser ruim no início, não é importante o início, o importante é o fim, né? O que você vai se tornar? Sim, e uma coisa interessante que a Rebeca falou, essa mulher, apesar de ser prostituta, ela tinha o que dentro da família? Credibilidade. Ela era verdadeira. Tão verdadeira que quando ela falou para a família: vem todo mundo para cá porque a cidade vai ser destruída, a família creu e foi todo mundo para dentro da casa dela. Agora você imagina o que uma mulher é capaz de se tornar quando ela se submete a Yeshua, ao Espírito Santo. Você que é mulher que está me ouvindo, você que aqui está me ouvindo aqui pelo YouTube, permita o Espírito Santo tomar sua vida e tornar você uma mulher virtuosa, e tornar você um canal para que a glória de Yeshua seja proclamada. Por quê? Porque essas mulheres são exemplos, mais uma vez, oriundos da vida de Sara. Uma mulher que fez história e deixou um padrão para a gente. Por isso é importante a gente parar para considerar a importância da mulher. Quão importante você é? Quão importante é seu papel? Agora, vem a pergunta: a mulher, ela está fazendo o seu papel ou se omitindo do seu papel? Pastor Rodney, sua pergunta. Rabi, me tira uma dúvida em relação a Abraão. Nos dias atuais, nós geralmente compramos um pedaço de terra de 1 por 2 para que os nossos restos mortais fiquem lá. E por que Abraão comprou uma terra gigante para sepultar a esposa? Muito boa a sua pergunta, muito boa mesmo. Uma das coisas interessantes é que Abraão, na realidade, ele comprou o quê? Uma caverna dupla com uma terra para ele poder sepultar a família. Era como se fosse um mausoléu da família. Mausoléu é o lugar onde os mortos de uma família são sepultados. Abraão não pensou nele, pensou nos seus descendentes. E aí é uma outra característica do homem de Deus. Ele não pensou só nele. Na hora dele enterrar a esposa, ele falou assim: eu vou enterrar minha esposa aqui, eu vou ser enterrado aqui, o meu filho vai ser enterrado, a esposa dele, e assim sucessivamente. Enquanto tiver lugar, eu vou enterrar os meus descendentes aqui. Os irmãos entenderam isso? Olha, aí vem o outro lado da generosidade de Abraão, dele não pensar nele, pensar no futuro. Aí vem novamente, aquela questão: nós compramos uma sepultura para nós, quando muito, para 2 pessoas, mas nós estamos pensando nos outros. Por que será que nós não estamos pensando? É porque nós nos tornamos egoístas. E aí a gente vai ver o seguinte: qual foi a grande prova que Abraão passou? Me dá teu filho. Será que quem é egoísta entrega o próprio filho? Os irmãos entendem onde eu quero chegar? Ele era um homem generoso, e a generosidade dele ficou patente em tudo o que ele fez. Por que ele era generoso? Porque ele certamente tinha uma mulher generosa. Na paraxá passada, nós percebemos que quando ele foi falar para Sara, para pegar e fazer pão para os visitantes,
ela pegou uma medida excessiva de farinha. Ela pegou muita farinha, era para fazer muito pão. Aí vem a pergunta: era pão para só aquelas 3 pessoas? Ela estava fazendo pensando o seguinte: se eles ficarem aqui 2, 3, 4 dias, vai ter pão para eles. Vocês vão entender? Ele matou uma vitela, Abraão falou assim: vamos ter muita carne para eles. Generosidade, baseado em atos de justiça. Por isso, irmãos, a gente tem que entender isso. A gente tem que fazer as coisas para os outros. Porque quando eu faço para os outros, eu tenho um retorno para mim. Vai de novo na lei da plantação e da colheita. Isso tudo é muito importante. Mais alguma pergunta para a gente poder mudar de assunto? Então eu vou mudar de assunto agora. Eu quero falar sobre a noiva. Quem que é a noiva? O povo do Eterno. Quem que é a noiva? Israel. Rivka, né? 2 vezes. Não, aqui na Parashá é Rivka. Depois ela vai se transformar na nação de Israel. Mas aqui a noiva é Rivka e ele vai buscar a noiva. Então eu quero mostrar uma coisa para você aqui. O servo de Abraão é enviado para qualquer lugar para buscar a noiva. Para onde que ele é enviado? Para a casa dos parentes. A noiva de Yeshua, ela não é gentia, ela é judia. Por isso, irmãos, nós temos que entender a questão do enxerto, que nós já falamos sobre isso em algumas parashiot passadas. Quando você entende quem você é, você fala assim: eu sou parte da noiva porque eu faço parte da nação de Israel. E olha só que interessante, quando ele chega e fala com o seu servo, né? Diz assim: olha, vai lá buscar ali. Ele fala assim: se eu não quiser vir, eu levo teu filho de volta para lá? Ele disse: não, se ela não quiser vir, deixa ela lá e não leve o meu filho de volta para aquele lugar. Isso significa o seguinte: a noiva, ela tem o quê? Vontade própria. Ela pode se tornar noiva ou não. Isso é muito lindo. Quem é que quer fazer parte desse povo que vai estar morando com Yeshua? Só quem deseja ter Yeshua, quem deseja ser parte da noiva. Então isso aqui é muito interessante, porque ele vai fazer um teste com essa mulher. Primeiro ele vai encontrá-la. Depois de encontrá-la, ele vai fazer o quê? Ele vai testar o caráter da noiva. Em que aspecto? A generosidade dela, o quanto ela é generosa a ponto de trabalhar para dar água para ele e para os seus camelos. Ele só tinha 10 camelos, entendeu? Só tinha. Um camelo, quando ele está com muita sede, ele toma 70 litros de água, cada camelo. Não vamos dizer que aqueles não estivessem com tanta sede assim, né? Vamos dizer que não. Mas ela tinha que dar água para 30 camelos, além de dar aguinha para ele. Então ele vai testar o caráter da noiva. A noiva, ela é generosa? Ela é capaz de servir sem se importar a quem ela está servindo? Ela não conhecia aquele homem. Ele estava lá pedindo água. Tem um monte de macho sentado, Olhando. Então, aquele monte de homem, e é interessante, irmãos, que ele sempre fica olhando. E a Rebecca sempre fala uma coisa: ele podia ajudar ela, ou podia pedir para alguém ajudar? Podia. Ele devia fazer? Não. Por quê? O sinal que ele pediu é que ela desse água para todos os camelos, e todos significa que os camelos tinham que ir lá, beber água, voltar e descansar. Quando o último camelo terminou de beber água e voltou, ele falou assim: minha filha, agora vem cá que eu quero conversar com você. Eu te pergunto, a noiva é generosa?
A noiva quer servir aquelas pessoas que ela não conhece. Se ela tiver essas características básicas, ela já está aprovada para ser noiva. Lógico que ela tem que desenvolver um caráter de noiva, mas ela já está basicamente aprovada para se tornar a noiva. Por quê? Porque a partir disso ela vai fazer tudo para poder alcançar a vida de outras pessoas, para poder ajudar outras pessoas nas suas necessidades. Isso é muito interessante, porque a noiva vai herdar tudo aquilo que o noivo tem. E Abraão era um homem rico. Ele simboliza quem? O pai. A noiva que casa com Yeshua herda tudo aquilo que Yeshua tem e que lhe foi dado pelo pai. Então imagine, irmãos, que coisa linda é quando a gente pega isso aqui e a gente começa a entender quem é a noiva e o que a noiva precisa ter para que ela seja aprovada. Então, isso aqui é um negócio muito interessante, porque quando ela termina de servir água, ele pergunta para ela: quem você é? E ela diz: eu sou Rivka, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Opa! Essa mulher, então, essa menina, ela era uma menina que conhecia as suas origens. A Torá diz que ela estava na linhagem de Abraão, ou seja, o Senhor encaminhou aquele homem para a família de Abraão. Milagre. Por que é um milagre? Porque ele não conhecia ninguém naquele lugar. E a menina que aparece é justo da família de Abraão. Então a gente vai ver uma coisa interessante, irmãos. Essa menina, o nome dela, Rivka, né, significa corda com laço. E significa ovelha também. Mas é muito interessante porque essa palavra corda com laço, nesse significado corda com laço, significa que quando ela chegasse e estivesse junto com Isaac, o seu futuro marido, ela amarraria ele à sua própria vida, ou seja, haveria uma união com ele, ela ia laçar ele. Isso é muito interessante. E outra coisa, diz que ela era virgem, e a palavra para virgem é betulá, que significa uma virgem, uma jovem, uma moça. É a mesma palavra que vai ser usada quando fala de Miriam, a mãe de Yeshua. A palavra é a mesma. Qual a idade dela? Pois é, aqui a Torá não diz, mas ela deveria ter entre 12, 14 e 15 anos. Ela não tinha mais do que isso. E aqui a gente vê também um outro detalhe. As meninas se casavam muito cedo, bastava elas se tornarem moças, né? Para que elas pudessem então se casar. Isso é uma outra coisa muito interessante, porque a menina era ensinada a ser esposa, dona de casa. Então o que a mãe fazia? A mãe pegava ela do lado e dizia assim: vai fazer as coisas. Hoje em dia faz a mesma coisa, né? Não. Mulher, você pega, existem moças hoje que você fala assim: você podia fazer um ovo para mim? O que é ovo? Hã? O que é ovo? Deixa eu ver na internet. Aquele negócio que sai da galinha? Ah, é? Eu estou brincando aqui, mas isso é sério. Porque elas eram ensinadas a serem mulheres. Voltamos à questão da mulher. Ensinada a ser mulher. E aí, a gente vai ver uma coisa interessante. Ela sabia fazer de tudo, e ela já sabia o que significava ser esposa, porque ela já tinha em mente tudo aquilo que a mãe dela tinha falado e ensinado ela, para que quando chegasse o momento ela se tornasse esposa. Por isso que é importante a gente ensinar os filhos. O homem ensina o filho a ser homem, a ser marido. A esposa ensina a menina a ser
mãe. Entendeu isso, irmão? Porque ela vai casar. Ela não vai pedir iFood, não vai pedir comida pelo delivery a vida inteira. Ou miojo, né? Nós conhecemos mulheres, né, que não sabiam fazer nada. E de repente elas foram se tornando femininas, a ponto de hoje serem exímias cozinheiras. E cuidarem da casa, e cuidar do seu marido, e cuidar dos seus filhos. Mas isso, irmãos, depende de uma transformação. A Débora falou que a mulher que se encontrou com Yeshua mudou de vida. E é verdade, a mulher ela vai se encontrar com Yeshua e ela vai se tornar feminina. Eu vi um caso muito interessante. O pastor, uma pessoa chegou perto dele e falou assim: pastor, o que você vê em mim? Ele olhou e falou assim: eu vejo você um rapaz e tal, um jovem. Aí ela falou assim: está errado, pastor. Por quê? Eu sou mulher. Como assim? Eu sou mulher. Mas eu me vejo como homem. Eu ouvi o senhor falando aí sobre imersão, sobre batismo. E o senhor disse aí que se a pessoa crê, ela pode ser imersa, pode ser batizada. O que você acha de eu posso fazer no próximo sábado vai ter um batismo, eu quero fazer o batismo. Ele olhou para ele, que na realidade era ela, ele falou assim: você crê? Creio. Então tá, dá seu nome lá, nós vamos fazer a sua imersão. Uma semana depois, quando ele chegou lá, a moça, o rapaz, chegou, cabelinho curtinho e tudo. Aí chegou vestido de calça comprida, camiseta, foi fazer a imersão. Aí na hora que ele foi fazer a imersão, ele falou: pastor, eu posso orar? Ele falou assim: não, comum é a gente orar por você, mas você quer orar, pode orar. Ele disse que ele pegou e ficou atento. Aí esse rapaz, que na verdade era uma moça, ele disse assim: Senhor, aqui morre o fulano para renascer a cicrana. Quando ele fez a imersão e ela levantou, o olho dela já brilhava, já levantou transformada, foi se trocar, voltou com um vestido, batomzinho na boca e disse assim: agora recomeça uma nova vida, porque aquela mulher que se considerava homem se encontrou com Yeshua. Por isso que eu falo para os irmãos, a noiva tem que ter característica de noiva, de ser aquela que vai gerar para o noivo uma descendência. Por isso que quando Yeshua vem, ele vem trazer as boas novas, as boas notícias de que ele está aqui para trazer salvação para o homem e para transformar o ser humano. Não importa quem seja a pessoa. Porque eu sou isso, eu sou aquilo. Vem cá que Yeshua vai transformar a sua vida. E é isso que o Senhor faz. Você quer falar alguma coisa, Rebeca? Então tá bom. Mais uma vez? Quando Abraão ele fala para o seu servo ir buscar uma esposa para o seu filho, olha o quão grande era a palavra desse homem, porque essa terra era muito longe, né, Rabi, de onde eles estavam, e ele sem hesitar, ele foi andando com os cabelos, né, Rabi, para buscar uma esposa, e ali foi descrito como seria essa esposa, né? Então, a importância do homem, Rabi, tem que voltar, Rabi, do homem, quando ele se posiciona, ele saber falar. E quem está em torno dá crédito, né, Rabi? Porque hoje é rodar aí 3 dias de a pé em cima do caminho para buscar uma esposa, né? Naquela época era assim, mas e hoje? Hoje é do mesmo jeito, Rabi. Porque se o Lua Jacob falar lá em tal lugar tem uma mulher assim, e é desse jeito que a gente vai chegar lá, é o mesmo jeito. A mulher virtuosa, Rabi, é difícil de encontrar. Eu sei, ainda mais hoje, né? Débora, hoje está muito mais complicado o que você está falando. Encontrar
uma mulher virtuosa, tá complicado. E é interessante que quando ele encontra, ele dá o que para ela? Joias. Joias. Vamos quebrar aqui uma mentira, uma falácia que existe aí. A mulher ela não pode usar joia. Ué, ela está ganhando joia aqui? Ela vai guardar no bolso? A túnica dela tinha bolso? Ou ela tinha bolsa? Não tinha, irmãos. E é interessante, irmãos, que ela vai ganhar um pendente de ouro. Vou colocar aqui, ó, na cabeça. E ela vai ganhar também pulseiras para as mãos. Então, você imagina que essa moça, ela ganha isso, que são 2 pulseiras de ouro. Não é bijuteria, é ouro. Aí, o pendente, ele é de ouro. A noiva vai receber joias de ouro. Aleluia. Por isso, irmãos, é tão interessante a gente olhar como essa noiva, ela vai ser identificada. Ele vai buscar ela, e Eliezer aqui é uma figura do Espírito Santo, que está na terra buscando quem? A noiva. Preparando e adornando a noiva com ouro. Não é ouro físico, é um ouro espiritual. Nós falamos sobre isso agora há pouco, ali quando nós falamos sobre a sefirot e os dons espirituais, os adornos espirituais que nós temos que carregar, esses dons, e a autoridade que nós temos através disso, em nome de Yeshua. Então esses adornos espirituais, elas foram dados para a noiva, mas também foram dados adornos físicos. Ou seja, a noiva ela tem uma cara diferente. A noiva ela não tem uma cara igual à cara do mundo. E aí, quando ela é questionada sobre o fato dela querer ir com ele, o que ela diz? Ela diz assim: eu irei. Ou seja, ela não titubeou, ela falou assim: eu quero ver o meu amado. Eu não sei quem ele é, mas eu quero ver o homem que mandou me buscar. Eu não sei se você entendeu o que eu falei. Quando Yeshua encontrar conosco no arrebatamento, nós vamos poder ver quem teve todo o trabalho de enviar o Ruach HaKodesh aqui, para cuidar da gente, para poder nos adornar, para encontrar com Ele. O homem que mandou nos buscar vai encontrar conosco. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É muito lindo isso. É o encontro, o momento do encontro. Qual que é a sua pergunta, pastor? Abi, e então esse ouro pode ser considerado, porque até então ele deu para ela, né, como Espírito Santo representando, como dote, porque teve uma parte que ficou com a família, para ela poder ir ou não, ficou só para ela. Teve uma parte dela e tem a parte que ficou para a família. É esse Dá para dote. se definir um dote para uma esposa virtuosa hoje? Pastor, eu acho que o maior dote que o marido pode dar para a mulher virtuosa hoje é ele ser homem de verdade, ser um homem de Deus, e ela valorizar esse dote, ela valorizar esse homem. Porque eu vou abrir um parênteses aqui, e vou fechar sem discussão, por favor. Está faltando homem no mundo, e tem um homem que está virando outra coisa. Então hoje o homem de verdade já é um dote. Eu estava vendo que na Europa, eu estava até conversando ali na hora do almoço, na Europa hoje se procuram homens, estão pedindo homens de outros lugares do mundo. Por quê? Porque não tem homem na Europa. A Ucrânia, por causa da guerra, morreram muitos homens. Lá não tem homem, as mulheres assim, são mulheres de sucesso, mulheres que têm casa, têm carro, têm tudo, mas não tem um homem para poder estar do seu lado. E elas não querem homem. Elas falam: eu quero alguém que possa me assumir como mulher e cuidar de mim. Não precisa nem pagar, estão ouvindo. Não, elas querem sustentar esses homens. Eu estava me lembrando,
comentando com o irmão sobre a profecia. 7 mulheres vão pedir para um homem: olha, tira o nosso próprio, ou seja, nós damos tudo para você, só seja nosso marido. Irmãos, a profecia está começando a se cumprir, irmãos, isso é uma coisa séria. E de novo nós estamos falando de mulher. Essa é a paraxá da mulher. Por quê? Porque essa paraxá fala muito desse papel da mulher, a importância disso. E uma coisa interessante é que quando Rivka vai e ela se encontra com Isaac, Eu queria pôr um pontinho antes de você dar continuidade. eu vou terminar com isso aqui. Tá. A importância da gente criar os nossos filhos, geralmente quem tem as mulheres, né? De criar já com essa postura de que, filha, você vai ser esposa, você vai ser mãe, preparar essa pessoa. Porque hoje as mulheres ficam frustradas, porque a mãe, porque a esposa, fica frustrada. Mas são escolhas que fazem também. E outra coisa, aí fica aquela menina, minha princesa, você é minha princesa, e põe na cabeça da menina que ela é uma princesa. E aí a casa, ela se torna aquela mulher que ela fica frustrada, porque ela lava roupa, porque ela passa, porque ela arruma a cozinha, porque ela faz comida. Ela pensa, eu não podia estar aqui, eu não fui criada para isso, eu fui criada para ser uma princesa. Só que não dá para ser uma princesa 24 horas, né? Você tem que voltar para o lar e fazer comida, você tem que a não ser que você seja muito rica e tenha servas para fazer tudo para você. Mas geralmente fica criando a menina numa coisa de que você só vai estudar, Estudar tem que estudar, é evidente que tem que estudar, não é para deixar, não. Só que não criar a menina com a cabeça de que ela vai ser uma rainha. Às vezes ela vai pegar um homem que vai ter dinheiro, mas ele pode ficar sem dinheiro também. E vai ficar numa crise financeira que ela vai ter que saber lidar. E se a cabeça dela não tem isso, ela não sabe lidar com isso. Ela separa do marido porque o marido está mal de dinheiro, não tem dinheiro para nada. Não é? Então, essas coisas que a gente tem que preparar também os filhos para aquilo que vai viver. É verdade. E principalmente nós entender o seguinte: na vida nós não vamos ter só bons momentos. Sim. Às vezes os momentos ruins são maiores, mais loucos do que os bons momentos. Mas aí entra isso que a Rebeca acabou de falar. A gente saber suportar isso. Porque senão a mulher pega e larga o marido. E diz assim: eu não quero esse homem, porque esse homem não pode me dar nada. Mas na realidade, esse homem que não pode dar nada para ela, está passando por um momento. E ela precisa entender isso. Assim como, eu acho que quando o homem está desempregado e a mulher está cuidando de tudo, está sustentando a casa, o homem também precisa lutar para poder voltar para a sua posição de sacerdote, para poder cuidar da sua casa, entendeu? Então, isso tudo são coisas que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, e ensinar para os nossos filhos o seguinte: vai ter momentos que você não vai ter as coisas, e você tem que aprender a conviver com isso. Eu tenho que cercar meu filho de tudo que eu não tive. Peraí, ensina para ele primeiro o que é não ter, e depois mostra para ele o que é ter. Gente que é muito rica, milionária, faz o quê? Pega, coloca o filho no bom colégio. Na hora que ele vai estudar, fala assim: ó, você vai começar lá na nossa empresa. Vou começar em que cargo, pai? Diretor? Não, você vai começar como assistente. Assistente do quê? Do faxineiro. Você vai começar lá embaixo. Você vai entender o que é varrer a empresa. Você vai entender o que é crescer na empresa, até você vir aqui e assumir o meu lugar. Isso é educar um filho. É pegar uma filha e falar assim: você vai aprender a cozinhar, você vai aprender a lavar chão, você vai aprender a lavar banheiro, você vai aprender tudo isso. Mas hoje no nosso mundo não querem ensinar isso. Meu filho e a minha filha vão ser humilhados. Que humilhado? Que eles vão receber entendimento e vão receber na prática a forma de viverem a vida como ela é. Porque a vida não é um conto de fadas. A vida não é cor-de-rosa.
A vida é diferente. Lá fora no mundo, as pessoas não são boazinhas. Um quer puxar o tapete do outro. Nós aqui estamos entre irmãos e nós procuramos fazer tudo para poder espelhar o caráter de Yeshua. Lá fora não é assim não. Aqui a gente se trata bem, vai lá fora. Então nós temos que entender isso, temos que passar esse padrão para os nossos filhos entenderem. Deixa eu só voltar aqui, irmãos, senão eu não vou conseguir terminar. Vou cortar agora, tá? Olha aqui. Rivka, quando eles se aproximam da casa de Abraão, Rivka levanta os seus olhos e viu Isaac. E ela desce do camelo e disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu Senhor. Você imagina o que vai acontecer quando nós encontrarmos com o Senhor? Vamos olhar e vamos dizer: quem é este? Este é o meu Senhor. O livro de Cantares usa essa mesma estrutura para falar sobre o amado. Então é uma coisa muito linda, é poético isso. Mas aí Rivka toma uma atitude, ela toma um véu e se cobre, porque ela quer mostrar para ele, sabe, o seguinte: eu já sou uma mulher submissa a você. Os irmãos entenderam isso? Presta atenção na questão do véu aqui. Quando ela se apresenta diante dele com o véu, ela já está querendo dizer o quê? Você é sua esposa e você é submissa a você. E aí, o servo conta para Isaac todas as coisas que ele fez, e ela está ao lado ouvindo o relato do servo, falando com Isaac tudo que aconteceu na viagem. É um relatório. Outra coisa, irmãos, esse homem foi tão fiel que ele foi, buscou Rivka, volta, está dando o relatório e entregando ela para Isaac. Oxalá o Senhor possa nos dar pelo menos 10 homens fiéis assim. Aleluia. Por quê? Ele cumpriu tudo aquilo que foi dado a ele, do princípio ao fim. E aí, a Torá diz assim: Isaac trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara, e nós falamos já sobre isso, e tomou Rivka e foi-lhe por mulher, e amou-a. Isso aqui é importante. O casamento vem antes do amor. Eu tenho que estar apaixonado para casar. Não, você tem que se casar com a mulher certa. Se você é solteiro, você vai ter que se casar com a mulher certa. Não tem que se apaixonar. Eu sinto um fogo aqui. Borboletas estão aqui no meu estômago. Misericórdia. Não tem que ter isso não. Mas a gente tem que entender o seguinte: essa mulher vai me fazer feliz. Ou a mulher olhar e falar: esse homem vai me fazer feliz, porque foi o Senhor que me deu. Aí entra na alma gêmea. Não vou discutir a Bechert aqui, porque nós já falamos sobre isso em outras aulas. O conceito da alma gêmea. E a Torá diz que ele foi, Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe, ele foi curado. O luto dele passou por causa daquela mulher que completou a vida dele. Ele se sentia incompleto, meio homem, agora ele é um homem inteiro, porque Rivka veio para suprir o amor que ele precisava. Para mim terminar, eu queria dizer uma coisa para vocês. Uma mulher, ela precisa amar o seu marido, porque é o que está escrito aqui. Ela amou, ele amou-a, e esse amor transbordou dos dois lados. O amor de Rivka por Isaac trouxe cura para ele. Amém. Então, o homem, ele é curado através da sua mulher, do amor da sua mulher. E quando eu digo amor, eu não estou falando só de sexo. Eu estou falando de amor na amplitude dessa palavra. De ser companheira, de ser esposa, de ser mãe, de ser parceira, de andar junto, de fazer todas as coisas que ele gosta e ele fazer as coisas que ela gosta, dele pegar ela e falar assim: vamos tomar sorvete? E ela falar assim: me leva para sair. E você pacientemente pegar e dizer assim: vamos, amor, lógico.
Eu não tenho nada para fazer agora, Apesar de mas você tem um caminhão de coisa para fazer. Só que naquela hora você despeja o caminhão e fala assim: eu vou sair com a minha esposa, porque eu vou dedicar tempo para ela. Você imagina que Yeshua fez tudo isso por nós, ele largou tudo, veio para poder nos amar, cuidar de nós e satisfazer os desejos do nosso coração. Tudo que nós queremos, ele faz para a gente. E a partir disso, a nossa vida tem sido enriquecida. Então, fica aqui uma palavra para a gente entender o quanto a mulher é importante e o quanto cada um de nós precisa fazer para que um relacionamento dê certo. Já foi dito aqui que um casamento acaba por nada. Para um casamento acabar, irmãos, tem que ser uma coisa muito séria. E quando alguém não quer lutar por um casamento, isso significa que essa pessoa precisa ser restaurada. Tanto o homem quanto a mulher. E por quê, irmãos? Porque não se joga um casamento fora. Ninguém pode fazer isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque o nosso casamento, cada um que se casou aqui, os irmãos entendem isso. A gente sabe como é precioso a gente poder estar do lado de uma pessoa que você olha e fala assim: eu quero viver a minha vida inteira com você. E a gente costuma falar lá em casa, né, eu e a Rebeca, que a gente quer que nós dois possamos morrer juntos, né? Porque vai ser complicado. Eu não sei se, eu acho que eu não conseguiria viver sem ela. E ela também falou isso, não foi verdade? Quer falar no microfone? Não precisa. Para ficar registrado. Muito bom, né, irmãos? A gente saber que a gente não consegue viver sem o outro, porque a nossa metade é o que falta, é o que completa. Então que a gente possa entender isso e entender o papel da mulher, não só na nossa vida, mas entender o papel da mulher hoje dentro da sociedade, do judaísmo messiânico e desse momento em que Yeshua vai vir buscar a sua noiva. Que nós possamos nos preparar, como Rivka se preparou para ser a noiva e para a hora que ela encontrar com o noivo, ela olhar e falar assim: que homem lindo, esse é o meu Senhor. Você que me acompanhou até agora, quero te agradecer por estar aqui conosco e te dizer o seguinte: na nossa próxima porção da Torá teremos mais novidades e ministrações como essa, que falam ao nosso coração e vem trazer um enriquecimento e vem trazer uma questão espiritual muito profunda para nós. Venha estar conosco, venha participar da Parashá. Você que mora em Votorantim, Sorocaba e na região, venha estar conosco. Nos vemos na nossa próxima Parashá. Shalom, 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 toda rabá.